das notificações e dos recursos. Artigo 137-D. A notificação inicial para apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. Parágrafo 2º. Frustrada a entrega da notificação de que trata o caput deste artigo, será a mesma realizada através de edital, a ser publicado no Diário Eletrônico da OAB. Parágrafo 3º. Quando se tratar de processo disciplinar, a notificação inicial, feita através de edital, deverá respeitar o sigilo de que trata o artigo 72, parágrafo 2º, Lei 8.906, dele não podendo constar qualquer referência de que se trate de matéria disciplinar, constando apenas o nome completo do advogado, nome social, o seu número de inscrição e a observação de que ele deverá comparecer à sede do Conselho Seccional ou da subseção para tratar de assunto de seu interesse. Parágrafo 4º. As demais notificações no curso do processo disciplinar serão feitas através de correspondência na forma prevista no caput deste artigo, ou através de publicação no Diário Eletrônico da OAB, devendo as publicações observar que o nome e o nome social do representado deverão ser substituídos pelas suas respectivas iniciais, indicando-se o nome completo do seu procurador ou os seus na condição de advogado quando postular em causa própria. Parágrafo 5º. A notificação de que trata o inciso 23 do artigo 34 da Lei 8.906 será feita na forma prevista no caput deste artigo ou através de edital coletivo publicado no Diário Eletrônico da OAB. Artigo 138. À exceção dos embargos de declaração, os recursos são dirigidos ao órgão julgador superior competente, embora interpostos perante a autoridade ou órgão que proferiu a decisão recorrida. Parágrafo 1º. O juízo de admissibilidade é do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, não podendo a autoridade ou o órgão recorrido rejeitar o encaminhamento. Parágrafo 2º. O recurso tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses previstas no Estatuto. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração são dirigidos ao relator da decisão recorrida, que lhes pode negar seguimento fundamentadamente, se os tiver por manifestadamente protelatórios, intempestivos ou carentes dos pressupostos legais para interposição. Parágrafo 4º. Admitido os embargos de declaração, o relator os colocará em mesa para julgamento independentemente de inclusão em pauta ou publicação, na primeira sessão seguinte, salvo justificado impedimento. Parágrafo 5º. Não cabe recurso contra as decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. Excetuando-se os processos ético-disciplinares nos casos de nulidade ou extinção processual para retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito. O órgão recursal deve logo julgar o mérito da causa, desde que presentes as condições de imediato julgamento. Artigo 139.
todos os prazos processuais necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, computados somente os dias úteis e contados do primeiro dia útil seguinte, seja da publicação da decisão no Diário Eletrônico da OAB, seja da data de recebimento da notificação, anotada pela Secretaria do órgão da OAB ou pelo agente dos Correios. Parágrafo 1º. O recurso poderá ser interposto via facsímile ou similar, devendo o original ser entregue até 10 dias da data de interposição. Parágrafo 2º. Os recursos poderão ser protocolados nos conselhos seccionais ou nas subseções nos quais se originaram os processos correspondentes, devendo o interessado indicar a quem recorre e remeter cópia integral da peça, no prazo de 10 dias ao órgão julgador superior competente via sistema postal rápido, facsímile ou correio eletrônico. Parágrafo 3º. Entre os dias 20 e 31 de dezembro e durante o período de recesso, janeiro, do Conselho da OAB que proferiu a decisão recorrida, os prazos são suspensos, reiniciando-se no primeiro dia útil após o seu término. Parágrafo 4º. A contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista neste artigo passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017, devendo ser adotada nos processos administrativos em curso. Artigo 140. O relator, ao constatar intempestividade ou ausência dos pressupostos legais para interposição do recurso, profere despacho indicando ao presidente do órgão julgador o indeferimento liminar, devolvendo-se o processo ao órgão recorrido para executar a decisão. Parágrafo único. Contra a decisão do presidente referida neste artigo, cabe recurso voluntário ao órgão julgador. Artigo 141. Se o relator da decisão recorrida também integrar o órgão julgador superior, fica neste impedido de relatar o recurso. Artigo 142. Quando a decisão, inclusive dos conselhos seccionais, conflitar com orientação de órgão colegiado superior, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Artigo 143. Contra a decisão do presidente ou da diretoria da subseção, cabe recurso ao conselho seccional, mesmo quando houver conselho da subseção. Artigo 144. Contra a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso ao plenário ou órgão especial equivalente do Conselho Seccional. Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Seccional disciplina o cabimento dos recursos no âmbito de cada órgão julgador. Artigo 144-A. Para a formação do recurso interposto contra a decisão de suspensão preventiva de advogado, dever-se-á juntar cópia integral dos autos da representação disciplinar, permanecendo o processo na origem, para cumprimento da pena preventiva e tramitação final, nos termos do artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. Artigo 144-B. Não se pode decidir em grau algum de julgamento com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar anteriormente, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício, salvo quanto às medidas de urgência previstas no Estatuto. Capítulo 9.
das conferências e dos colégios de presidentes. Artigo 145. A Conferência Nacional de Advocacia Brasileira é órgão consultivo máximo do Conselho Federal, reunindo-se trienalmente, no segundo ano do mandato, tendo por objetivo o estudo e o debate das questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB e ao congraçamento da advocacia. Parágrafo 1º. As conferências da advocacia nos estados e do Distrito Federal são órgãos consultivos dos conselhos seccionais, reunindo-se trienalmente no segundo ano do mandato. Parágrafo 2º. No primeiro ano do mandato do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, decidem-se a data, o local e o tema central da conferência. Parágrafo 3º. As conclusões das conferências têm caráter de recomendação aos conselhos correspondentes. Artigo 146. São membros das conferências: inciso 1. Efetivos: os conselheiros e presidentes dos órgãos da OAB presentes, os advogados e estagiários inscritos na conferência, todos com direito a voto. Inciso 2. Convidados: as pessoas a quem a comissão organizadora conceder tal qualidade, sem direito a voto, salvo se for advogado. Parágrafo 1º. Os convidados, expositores e membros dos órgãos da OAB têm indicação especial durante a conferência. Parágrafo 2º. Os estudantes de direito, mesmo inscritos como estagiários na OAB, são membros ouvintes, escolhendo um porta-voz entre os presentes em cada sessão da conferência.